Hebreus capítulo 1, versículo 3. A gente ama abrir a Bíblia nesse lugar. Amém? Obrigado, filho. Pode ir lá. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. A palavra, a Santa Escritura, a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. O qual, vamos ler desde o versículo 1, por favor. Havendo Deus, coloca lá. Isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-lhes nesses últimos dias pelo Filho, por Jesus. A quem, olha quem é Jesus. Jesus foi constituído herdeiro de tudo. Agora olha só, por quem, ou seja, através de Jesus, fez Deus também o mundo, o universo, tudo foi feito através de Jesus. Olha o verso 3, o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Levante a sua mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto poderia estar aqui ensinando muito sobre a pessoa de Jesus, como o mundo inteiro foi feito através de Jesus, e também poderia estar falando da primeira parte do versículo 3, deixa o versículo 3 no telão, sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, poderia estar falando disso, mas hoje, quero que vocês vejam essa frase, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, o universo, tudo, todas as coisas, estão sendo sustentadas. Você pode ver as pessoas que gostam de olhar para as estrelas e as pessoas, os astrônomos que olham o universo, a gente vê as galáxias, a gente vê o nosso sistema solar, existe uma organização perfeita, tudo girando, tudo perfeito, nós vemos a Terra girando de uma forma perfeita, as estações do ano, tudo perfeito, o oxigênio que nós respiramos, a vida fluindo, as águas, tudo. E a Bíblia diz que tudo isso está sendo sustentado pela palavra do poder de Jesus. Hoje eu quero mostrar para vocês, e a gente vai ver, como a gente viu hoje de manhã, o poder que tem a palavra de Deus, amém? E o interessante desse versículo é que se eu fosse escrever esse versículo, eu escreveria de outra forma. Eu diria que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Assim como eu escreveria, é o que o meu raciocínio lógico colocaria no texto. Mas graças a Deus não fui eu que escrevi a Bíblia. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, e quem escreveu esse texto não foi nada mais, nada menos do que um homem inspirado por Deus, e disse que todas as coisas estão sustentadas, não pelo poder da palavra, mas pela palavra do seu poder. E eu falo: Deus, mas por que diz que é sustentado pela palavra? Por que é sustentado não pelo poder, mas pela palavra do poder? E o Espírito Santo falou claramente comigo, e ele disse assim: é porque a palavra carrega o poder.
A palavra transfere o poder. A palavra leva o poder. Lembre-se do que aquele homem Jairo disse para Jesus: diga somente uma palavra. O centurião, desculpa, disse: diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Primeiro vem a palavra e depois vem o poder. Aleluia. Então, nós vivemos num mundo, isso é muito sério que eu vou te dizer, que ele está sendo sustentado pela palavra. E nós vamos ver a importância do que uma palavra pode fazer. Em Marcos capítulo 8, verso 16, nós vamos ver um versículo que mexeu muito comigo hoje de manhã, estudando esse texto. Coloca lá, por favor. Desculpa, Mateus 8,16. Mateus 8,16. É um versículo que eu queria que você, se pudesse, grifasse na sua Bíblia. Olha o que diz. Mateus 8,16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Meu Deus, que versículo poderoso. Uau! E ele com a sua expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Queridos, mais uma vez, se eu fosse escrever esse texto, fosse o pastor Pedro Medina, eu ia colocar assim: e ele, através do seu poder, através da sua autoridade, através da sua unção, ele curou os enfermos e expulsou os demônios. Mas não fui eu que escrevi, graças a Deus. Diz a Bíblia que todos, não, olha só, quantos? Não alguns, todos, Luiz. Todos foram curados e todos os endemoniados foram libertos pela palavra de Jesus. Você está tendo ideia do poder que tem a palavra de Deus quando ela é lançada? Nós estamos dizendo que aqueles homens chegaram endemoniados e saíram libertos. Estamos dizendo que aquelas pessoas chegaram doentes e saíram curadas. E o que aconteceu? Alguém liberou uma palavra. Uau! Você está preparado o que Deus vai falar com você hoje? Sabe, irmãos, se você soubesse o poder que você tem no teu celular, na tua cabeceira da sua cama, não sei onde você coloca a sua Bíblia. Tem uns que na casa da avó, aquele está aberto no Salmo 91, né? Se você soubesse o poder que as escrituras, quando elas deixam de ser apenas escrituras, elas passam a ser verdades que você confessa, o que pode acontecer na sua vida é extraordinário. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, quando você traz ela para o teu coração e a confessa com fé, querido, qualquer coisa, qualquer milagre, qualquer coisa pode ser transformada na sua vida. Existe uma frase que eu aprendi, os pastores americanos, eu não sei, no português não fica tão bem, mas nós dizemos assim em inglês: quando você está numa situação que você precisa de uma mudança, você precisa de uma transformação, você precisa de um milagre, você precisa de uma intervenção divina, a gente diz: work the word. Trabalhe a palavra. O que significa isso? Trabalhar a palavra é quando você recebe uma má notícia, que alguma coisa vai dar errado. Quando alguém diz para você: você vai morrer com essa doença. Quando alguém diz para você: está tudo acabado. Então você pega a palavra e começa a trabalhar a palavra. Work the word. Mas como é isso, pastor?
é muito simples, como a forma que eu vou te explicar aqui agora. Nunca confunda a realidade com a verdade. O diabo está dando um aplauso para os realistas dessa noite. Você que ama dizer, eu sou o pé no chão. O diabo fala assim, esse é meu amigo. O diabo ama realista e pé no chão. É demônio. Por que o diabo ama o realista? Eu vou te explicar qual é a diferença. E por que ele gosta? Porque o realista, ele aceita a realidade. Mas quem vive por fé não aceita a realidade, ele só aceita a verdade. E a realidade não sempre está de acordo com a verdade. Quem aqui já dirigindo ou fazendo uma viagem passou na frente de um lixão? Ninguém já passou perto de um lixão? Sentiu mau cheiro? Sentiu que é lugar os urubu voando ali? É um lugar agradável? Não, de jeito nenhum. Então imagina, Luiz, você está dirigindo, está passando ali pelo lixão, eu te ligo, você atende o telefone, e eu digo, Luiz, tudo bem? Não, pastor, não está tudo bem. Por quê? Eu estou no lixão. Mas e daí? Eu vou deitar aqui, vou dormir em cima do lixo hoje. Mas por quê? Porque eu sou realista. Ou seja, o realista, ele está passando por uma situação e ele aceita aquela situação como se ela fosse a verdade. Ei, o lixão é só para você passar, não é para você morar. Agora, quem vive a verdade, eu digo, Luiz, tudo bem? Olha, pastor, estou passando um lixão aqui, mas eu estou só passando, porque eu moro em Balneário Camboriú, num lugar maravilhoso, lugar bonito, perto da praia. Essa é a verdade. Não faça morada lá. Ai, pastor, eu estou falido, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou doente. Não, você está só passando. Não faça morada na realidade. Work the word. Trabalhe a palavra até você viver na verdade. A gente fala, sai do médico. O médico diz assim, ó, vai morrer. Tem 3 meses. Aí a pessoa sai do médico. Já manda lá no grupo da família. Olha, sempre tem um grupo endemoniado da família. Desculpa, é um grupo normal. Aí a pessoa já manda, vocês vão sentir minha falta. Já vai se despedindo. Por quê? Porque é uma pessoa realista. Ela aceita a realidade. Mas aqueles que confiam no Senhor, confiam na palavra, ele diz assim, doutor, muito obrigado pelo diagnóstico, isso aqui vai dar um baita testemunho lá na minha igreja, porque eu não aceito essa realidade. A verdade diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmão, eu já vi na frente dos meus olhos quem vive na realidade e quem vive na verdade. Eu já tive gente que chegou para mim assim, acabando o culto, você não vai acreditar, perdi o emprego, eu não sei o que eu vou fazer. Acabou tudo. Eu já vi gente chegar para mim depois do culto e falar assim, pastor, eu perdi o emprego, Deus está preparando algo melhor para mim, só pode, porque eu sou dizimista, ofertante, primiciante, vou no culto, Deus tem algo muito grande, já não é, pastor? Eu falei, é verdade. Essa é a verdade. Você perdeu um emprego que não prestava para ter um emprego melhor. Você não tem mais esse namorado porque Deus vai te dar um homem de Deus para você casar. Pediram essa casa para você sair porque ele tem uma melhor para você morar. Aleluia. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, você vive na realidade ou na verdade? Até agora eu preguei light, eu vou ir profundo. Você quer ir profundo comigo? Coloca a roupa de mergulho espiritual aí agora, irmão.
Não, sem café. Se trazer café, vai ficar difícil. Vamos para Gênesis, capítulo 2. Uhul! Gênesis 2 é forte. Quem achou Gênesis 2? Também, se não achar, pode desistir de ser crente, né, irmão? Porque o cara não acha Gênesis 2. Está repreendido, a Bíblia está colando, eu não achei ainda, pastor. Você achou sim, está na telão, irmão, não tem como não achar. Amém. Uau. Achamos Gênesis 2, olha que coisa. Verso 7. Irmão, eu vou falar algo tão forte que se você perder um pouquinho do que eu falar, você vai achar que eu estou falando uma loucura muito louca. Não deixa ser uma loucura muito louca, mas é uma loucura muito louca bíblica e de Deus, amém? Então, prepara, olha o que diz. Verso 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Olha que coisa incrível. Vou revelar algo aqui para vocês. Aqui já é aula nível exousia que eu vou mostrar para vocês. Deus, Ele, em Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus, desde ali do versículo 3, e disse Deus, haja. E no momento que Deus começou a falar, lembra que todas as coisas se sustentam pela palavra? Deus deu ordens à terra, Deus deu ordem às estrelas, Deus deu ordem ao sol, Deus deu ordem à lua, Deus deu ordem ao mar, Deus dividiu as águas salgadas da água doce, Deus colocou limites. Até tem uma conversa de Jó com Deus, e Deus fala assim, Jó, quem colocou os limites no mar? Fui eu. Então Deus, ele colocou tudo em ordem através da palavra, Ele gerou vida através da palavra. E agora, Ele chega aqui no capítulo 2, Ele vai criar o homem, e Ele diz então que Ele formou o homem, Ele fez uma moldura do homem do pó da terra, soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora, muita atenção no que eu vou te falar. A Bíblia diz que Deus também criou os animais, mas Deus não fez um molde, e Deus não soprou nas narinas desses animais, e a Bíblia diz que esses animais são almas viventes. Olha que coisa interessante. Todos os animais, né, tudo que respira, esses animais são almas viventes. Inclusive a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É até maravilhoso isso, porque diz lá em Apocalipse capítulo 5, que em um só momento, todos os seres de toda a terra e de todo o universo, em um só momento, adoraram ao Senhor Jesus, reconhecendo Ele como Criador. Não é maravilhoso isso? Agora, estou levando você para entender algo profundo aqui hoje. Deus não soprou nada nos animais, e eles são almas, e eles têm fôlego. No versículo 7, vai dizer, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Diga comigo, fôlego da vida. Ah, irmão, está preparado? Quem está preparado aí? Diga assim, fala logo, pastor. Irmãos, se você tiver uma boa Bíblia, você vai ver que esse versículo 7, Ricardo, é o único versículo em toda a Bíblia que diz fôlego da vida. E a Bíblia é grande. Todos os outros versículos diz fôlego de vida.
Mas fôlego da vida só aparece uma vez. E só aparece nesse versículo 7. O Senhor soprou no homem o fôlego da vida. E acontece algo muito sério que eu vou te falar. Uma das maiores diferenças entre nós e os animais. Uma das maiores. É que os animais não podem falar. Os animais emitem sons, eles se comunicam. Pastor papagaio. O papagaio, ele imita sons também, ele não fala. Só o ser humano fala. E a primeira vez que alguém falou na história foi Deus. E o objetivo de Deus de falar não foi comunicar. O objetivo de Deus em falar foi criar. Deus não criou o falar para se comunicar. O falar foi a metodologia de Deus para criar e para dar vida e para dar ordem e para colocar limites e para colocar leis. Quantos sabem que a gente, para se comunicar, não precisa falar? Tua mulher fala mais com um olhar do que uma frase. É ou não é? Você não pode mandar uma mensagem de texto? Um e-mail? Um livro? Um texto? Não é necessário falar, você pode fazer mímica. Você pode mostrar uma imagem. Então, para que existe a palavra? Quando Deus criou a palavra, Ele criou a palavra para criar, para dar vida, para organizar, para pôr leis, para pôr limites. Tudo se sustenta pela palavra do seu poder. Mas agora vem o forte. Você está preparado? Eu vou afirmar algo aqui, irmãos. E eu estudei profundamente isso para poder falar o que eu estou te falando. Eu sou professor de teologia de mais de 4.000 alunos. Eu tenho doutores em teologia que são meus alunos. Mais de 2.000 pastores que eu sou professor de teologia deles. Preste atenção. Estou até bebendo água para falar isso, que é forte. Depois de Gênesis 1, depois de que Deus falou para criar, para organizar, para pôr limites, para dar vida, depois de Gênesis 1, Deus agora no Gênesis 2, Ele sopra o fôlego da vida dentro do homem. E a partir de Gênesis 2, versículo 7, quando Deus pegou o fôlego da vida e colocou dentro do homem, nunca mais, até hoje, Deus voltou a falar com a terra para criar, ou para dar ordens, ou para organizar. Nunca mais. Meu Deus, só falou em Gênesis 1. Depois de Gênesis 2, verso 7, todas as vezes que Deus falou para fazer qualquer coisa aqui na terra, para curar, para transformar, para qualquer situação, Deus falou através da boca de um homem. A boca é o único acesso. A boca, as palavras, é o único acesso entre o mundo espiritual e o mundo físico. Toda vez que o mundo espiritual quer entrar no mundo físico para mudar algo no mundo físico, precisa passar pela boca de alguém. E para os Tomés de plantão, Amós capítulo 3, verso 7. Quem está assim, esse pastor está louco?
Amós 3:7. Coloca lá no telão para a gente. Certamente. Certamente é uma palavra que já começa dizendo assim, ó, estou dando uma certeza, eu estou reafirmando, enfatizando uma coisa. Certamente, com muita ênfase, para não ficar dúvida, certamente o Senhor Deus não fará coisa sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, Quantas coisas Deus faz sem o profeta? Porque a partir que ele colocou o fôlego da vida no homem, tudo que Deus fez na terra foi através da boca do homem. Olha o verso 8, que hoje de manhã não li para os irmãos, mas vou ler para você. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não? Ou seja, Deus ainda está falando, mas quando Ele fala no céu, um profeta profetiza na terra. É tão forte o que eu estou te falando. Vou te dizer mais. Você está vivendo hoje, e a sua família, tudo que você e sua família profetizaram até hoje. Ah, pastor, eu não estou gostando. Então começa a profetizar a bênção. Pastor, não estou gostando da minha vida. Eu não mereço essa vida. Você está vivendo o que foi profetizado. O que a sua boca falou a vida inteira. Os decretos que saíram da sua boca. E a partir de hoje, o rumo da sua vida vai mudar. Porque você vai começar a emprestar a tua boca para Deus. E vai começar a profetizar a bênção. Você não tem ideia do poder do que eu estou te falando. Mateus 8,16, mais uma vez. Diz que trouxeram, coloca lá, a Jesus muitos endemoniados. E pela sua palavra eles eram libertos. E pela palavra eles eram todos curados. Você tem um glória a Deus aí sobrando, irmão? É tão sério que talvez você está assim, ainda duvidando do que eu estou te falando, mas é tão sério que eu estou te falando o poder da palavra, que até a sua eternidade depende de uma frase que sai da sua boca. Olha o que a Bíblia diz. Se creres com o seu coração e com a sua boca confessares que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou para te salvar. Se você crer e confessar com a sua boca, então serás salvo. Até para ser salvo depende da palavra. Diz a Bíblia que aprove a Deus que nós fôssemos salvos pela loucura da pregação. Você já viu o poder que tem a palavra? Que enquanto eu estou pregando, fé está sendo gerada dentro dos seus corações. Pessoas que não conheciam Jesus hoje vão entregar sua vida a Jesus pelo poder da palavra que vai entrando no coração. Gente que não tinha mais, não acreditava mais que era possível receber o milagre. Enquanto eu estou pregando, fé está sendo construída dentro do seu coração. Está mudando a tua forma de pensar. É tão sério, irmão, que infelizmente até quem é do candomblé, do espiritismo, às vezes entende isso melhor do que os crentes. Porque quando você está lá no terreiro, quando você está lá invocando o Espírito no espiritismo, sabe o que tem que fazer? Tem que fazer uma invocação, tem que dar nome ao Espírito que você está chamando. E tem mais um detalhe, tem música, que as músicas elas conectam a gente com o mundo espiritual, e os cânticos, olha só, como que a Bíblia diz para nós sermos cheios do Espírito Santo?
Não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do... Como? Cantando entre vós com cânticos e hinos espirituais nos vossos... Olha aí. Você vai cantando, invocando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. É tão sério que eu estou te falando que diz assim: Deus habita nos louvores do seu povo. Irmão, você já percebeu o poder que tem o louvor? Que você pode estar passando o pior dia da sua vida. Você pode estar estressado, você pode estar com raiva, você pode estar com vontade de matar a tua sogra, e você diz assim: eu vou colocar um louvor. Aí você põe um louvor, aquele louvor, mesmo sem entender. Irmão, quem já chorou, fala a verdade. Mesmo sem entender. Aleluia. A gente sente a presença de Deus na hora, porque Ele habita nos louvores do seu povo. Quando a gente estava louvando a Deus hoje aqui, quem sentiu a presença de Deus? A gente vai cantando a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder. Vem Espírito Santo, enche esse lugar. Ele vem. Meu Deus. Você vai ver lá no Espiritismo, eles invocam, eles dizem, chamam o nome dos Espíritos. E é engraçado, se você vê, se eles cantam a música do Exu Caveira, só vem o Exu Caveira, não vem a Pombagira. E se quiser chamar a Pombagira, tem que cantar a música da Pombagira e chamar ela pelo nome, e ela vai tomar alguém, um homem ou mulher, e vai manifestar ali. Mas tem que alguém abrir a boca e chamar. E outra, tem que trazer oferta também. Eu não sei porque o povo na macumba dava oferta para demônio, não quer dar oferta para Deus. Meu Deus. Sabe o que Jesus disse? Se tiver fé, como um grão, você não diz assim, ó, quem tem fé como um grão de mostarda, moveria montanhas. Não, você não move com a fé. Preste atenção. Olha o que o texto diz, pastor Tiago. Se tiver fé como um grão de mostarda, não vai mover montanha. Se tiver fé como um grão de mostardas, dirias a essa montanha. Quem move a montanha é Deus, não é a tua fé. Mas a tua fé dá o comando à montanha. Se tiver fé, como um grão de mostarda, dirias a essa montanha, passa-te ao mar, e ela passaria. Quem tem fé, dá comandos. Quem tem fé, fala a palavra. Quem tem fé, declara a palavra. Quem tem fé, dá comandos de vitória. Quem está entendendo essa palavra hoje? Meu Deus. É tão sério o que eu estou te falando, irmãos. Tão profundo o que eu estou te falando. Eu sempre conto essa história. E vou contar de novo, porque a maioria talvez não tenha ouvido ainda. Quando eu era adolescente, sabe, eu cresci num ambiente onde eu via a palavra ser declarada e a coisa acontecer. Novo convertido, não, eu não era nem convertido ainda, adolescente. Uma vez minha mãe chegou em casa, acordou de manhã, ela sempre queria abrir a janela, ela ia abrir uma vez a janela e sempre tinha uma árvore na frente. E aquele dia ela ficou com raiva porque ela estava com vontade de abrir a janela e ver qualquer coisa, menos a árvore tampando a visão dela. E eu lembro como se fosse hoje, eu tinha acho que 14 anos. Ela abriu a janela e ela disse assim, em nome de Jesus, anjos, cortem essa árvore. Aí eu tive a mesma reação que você teve agora. Eu falei, você está doido? Essa mulher é doida. Só que eu não falei nada. O meu irmão já era mais atrevido. E o meu irmão começou a xingar. Sua louca! Onde já se viu, anjo não tem o que fazer, vai vir cortar árvore para você aqui.
Que loucura é essa? Eu tenho raiva de crente, esses crentes doidos. E nós fomos para a escola. Deu horário da escola, nós fomos para a escola. E ela foi trabalhar. Quando nós chegamos da escola, a gente sempre chegava antes que ela. A gente chegava mais ou menos às 4 da tarde, minha mãe chegava umas 6h30, 7 horas da noite. Então, ali, 3h30, 4 horas da tarde, a gente chegou da escola, quando abrimos a porta, quando abrimos a janela, cadê a árvore? Estava cortadinha. Meu irmão, ó, para o quarto dele. Daqui a pouco chega minha mãe, abre a porta, chega na janela, ela vê, ela grita assim, Daniel. Aí ele resmunga, eu já vi já, mãe, eu já vi já. Olha para você ver, irmão. Às vezes você está vendo um crente profetizar e você está zombando, achando que ele é louco, achando que, ei, mas o céu está ouvindo. Não interessa se você está falando com uma árvore ou está falando com uma montanha. Deus vai te dar essa vitória. Continua profetizando. Vou falar uma coisa muito séria para você hoje nessa noite. Preste atenção. Deus não lhe falta poder para fazer milagre. Lhe falta bocas para profetizar milagres. Deus estava falando com Ezequiel. Ezequiel, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos, não eram secos, eram sequíssimos. Aí Deus falou para ele, Ezequiel, esses ossos poderão viver? Preste atenção, Deus não fez assim, ó. Olha, Ezequiel, não contara com a minha astúcia. Veja como eu farei os ossos reviverem. Foi assim que Deus fez? Deus disse, Ezequiel, profetiza. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, você está preparado? Tem gente que está aí dizendo, ai Deus, olha ossos sequíssimos, olha a dificuldade. E Deus está dizendo assim, para de falar da dificuldade, profetiza! Deus está pronto. Deus quer fazer, Deus quer entrar, Deus está ali esperando e você está só falando da doença. Não, porque é difícil, não, está sequíssimo, segundo a ciência, está sequíssimo, nesse ponto aqui não tem mais jeito. Deus, tem gente que quer dar aula de ciência para Deus, irmão. Irmão, tem uns irmãos que vêm aqui pedir oração, Pedro. Em vez deles virem pedir oração, eles vêm, irmão, olha, porque o diagnóstico do doutor, não, e o doutor muito conceituado, viu? É um doutor que o pai, ele falou, eu quero lá saber o que o doutor falou, deixa eu abrir a boca e profetizar, levanta, anda, seja curado em nome de Jesus. Deus não lhe falta poder para fazer milagres, lhe falta bocas para profetizar. Quando Deus me trouxe para cá, eu não conhecia Balneário, não sabia nada de Balneário. Eu falei, mas por que Balneário? O que tem a ver essa cidade? O que está acontecendo aqui? E um dia conversando com o nosso prefeito, Fabrício, ele chegou e eu estava indo de carro com ele numa reunião de pastores lá e ele foi contando, ele falou assim, Medina, sabe o que eu fazia antes de ser prefeito? Eu subia o monte de Balneário Camboriú, eu levava ele disse que tem um papel por escrito, com não sei se 8 ou 10 decretos sobre Balneário Camboriú, levantava a mão, estendia a mão lá de cima do monte e dizia assim, ia lendo os decretos, e um deles dizia assim, Balneário Camboriú será conhecida como uma grande cidade de avivamento. Depois que ele se tornou prefeito, agora com autoridade mais ainda, já tinha autoridade como crente, agora autoridade como próprio prefeito, continua subindo no monte, e ele continua lendo os decretos, Balneário Camboriú será uma grande cidade de avivamento mundial.
Então o que acontece? Quando alguém profetiza, o céu começa a se mover. Aí Deus foi lá para cumprir essa profecia e pegou o pastor Pedro Medina na Espanha, pegou você em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, e trouxe para cá para fazer a profecia se cumprir. Diga assim: eu sou uma profecia viva se cumprindo agora. A minha mãe me ligou, eu acho que foi ano passado. Ela disse: filho, o senhor não vai acreditar. Quando a gente estava construindo e começamos a crescer como igreja, ela me ligou. Ela disse: filho, você não vai acreditar. Eu falei: o que foi, mãe? Ela falou assim: eu tive uma memória agora de algo que aconteceu. Eu falei: o que é? Vou contar para vocês amanhã, amém? Vou contar agora. Ela disse: filho, quando você era bem pequenininho, eu levei você e seus irmãos para passar férias em Balneário Camboriú. Olha para você ver. Eu não tenho imagens dessa viagem, porque eu era bem pequenininho mesmo. Bem pequenininho. Ela disse: filho, nós fomos fazer uma viagem em Balneário Camboriú, fomos até Bombinhas e ficamos hospedados em Balneário Camboriú, você era bem pequenininho. E ela disse assim: filho, lembrei agora. Eu estava passando com o seu pai de carro na Avenida Atlântica, eu baixei a janela, levantei a mão para o alto e disse assim: os meus filhos vão herdar essa terra. Eu falei: o que você falou isso, mãe? 30 anos depois, Deus está me dando raízes nesse lugar, estou herdando esse lugar, tomando posse desse lugar, e essa igreja já está em 5 quarteirões. 30 e poucos anos depois. Você acha que uma profecia tem poder? E ela era uma simples mulher, jovem, com os filhos pequenininhos. Ela sentiu, pôs a mão para o alto e profetizou. Deixa eu falar uma coisa para você. A tua boca é uma fábrica de milagres. Você está vivendo hoje o que você profetizou ontem. Se você quer mudar o que vai viver no futuro, muda as suas palavras, muda o que você está profetizando. Talvez alguém esteja achando que eu estou falando de afirmação positiva. Que afirmação positiva? Coisa nenhuma. Eu estou dizendo para você profetizar no nome que é sobre todo nome, cujo esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E deixa eu dizer uma coisa: o mundo inteiro tem que se submeter ao nome de Jesus. Não é fazer afirmação positiva, é declarar em nome de Jesus. Meu Deus. Amém. Amém. Já é nossa 50 nações. 50 nações para começar. Só para dar o start. Depois vem mais. Você crê nisso, irmão? Então trabalhe a palavra, creia a palavra, confesse a palavra, profetize a palavra, ande na palavra, estude a palavra. E empresta a tua boca para Deus. Sabe o que é guerra espiritual, irmão? O diabo e Deus estão procurando bocas. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você precisa ter essa consciência hoje. Que você é luz do mundo, sal da terra. E que você tem autoridade espiritual. Eu preciso que você tenha essa consciência. Porque o ambiente onde você vive, eu não vivo. A casa que você entra, eu não entro. Os amigos que você tem, eu não tenho. Então você fica às vezes colocando de tudo para o pastor fazer, que o pastor ore, que o pastor mande áudio. Irmãos, deixa eu dizer, Deus te colocou nessa empresa, nesse bairro, nessa cidade, nessa casa, no meio dessas pessoas, para você ser profeta nesse lugar. Quem aqui é o único crente
de toda a sua família, levante a mão. Uau! Fica com a mão levantada mais um pouquinho. Mas levanta mais. Espírito Santo, enche essas pessoas hoje. Dá uma força especial. Renova, Senhor, essa pessoa. Olhe para mim, você que está com a mão levantada, pode abaixar a mão, mas olhe bem para mim. Escute bem o que eu vou te dizer. O diabo estava dominando a sua família. Ele achou que ele tinha ganhado a batalha. Ele falou assim, essa família nunca mais vai se levantar. Todos vão ser drogados, todos vão ser divorciados, todos vão ser destruídos, todos vão ser pobres, todos vão ser miseráveis. Nenhum vai terminar a faculdade, vai todo mundo viver na desgraça, no álcool. Vai ser uma família violenta. Mas Jesus entrou na sua vida e através de você vai ser escrita uma nova história da sua família. Tudo vai mudar, porque Deus vai usar a sua boca para profetizar sobre a sua casa. Você é o agente de mudança da sua família. Eu sou uma profecia ambulante, irmão. A minha mãe conta da nossa bisavó, a Bisa, a dona Licita, ela de Uberlândia. A minha bisavó, minha mãe conta, ela foi a primeira cristã da nossa família. E ela fez parte do primeiro grupo que formou a Igreja Metodista de Uberlândia. E minha mãe, quando era pequena, a avó dela ali, a única crente da família, ela ensinava minha mãe a cozinhar, subia ali no fogão, fazendo alguma coisa, e minha mãe dizia assim, Pedro, eu ainda lembro quando a minha avó colocava a mão na minha cabeça, enquanto ela estava me ensinando a cozinhar, e ela profetizava sobre a minha vida, eu ainda sinto a mão dela na minha cabeça. Quando minha mãe veio para Jesus, se converteu, e ela queria nos levar para a igreja. Eu falava para minha mãe que eu odiava a igreja, odiava a crente, que eu nunca ia pisar na igreja. E tinha raiva, eu não sei o que, eu estava endemoniado, só pode. A minha mãe ia para o culto de ceia. E ela falava para o diácono assim, eu quero 4 cálices, eu quero 4 pães. E o diácono ficava constrangido e ela falava, eu quero 4. E aí ele perguntava, mas por quê? Ela disse, eu vou ceiar por mim, pelos meus 2 filhos, pela minha filha, porque eu vou santificar a vida deles e um dia eles vão estar nesse altar. Minha mãe teve um encontro com Deus na igreja em Cuiabá, chamada Adna, Assembleia de Deus Nova Aliança. O pastor Edivaldo, lá que ela teve um encontro com Deus, e ela tomava a ceia, e subia alguém no púlpito, ela dizia assim, um dia meu filho vai estar nesse púlpito pregando. Irmãos, eu vou dizer para você, não tive lá nenhuma nem 2 vezes, tive mais de 2 vezes, pregando a palavra de Deus, naquele púlpito, do jeito que ela falou, e com muita unção, e aconteceram muitos milagres. O pastor Edivaldo lembrava de mim. Quando minha mãe orava e eu não queria ir na igreja, ela convidava ele para ir lá na minha casa, para orar. Eu me trancava no quarto, ligava o som, colocava Raimundos no máximo. Só as piores que eu colocava. E ele não conseguia orar, ele tinha que ir embora, irmão. E eu colocava o som para estourar Raimundos na... E ele, quando eu fui pregar na igreja dele, que ele me convidou, ele disse, eu quero convidar o pastor Pedro Medina. Uma igreja bem grande lá em Cuiabá. Ele disse assim, eu ia lá na casa dele, ele não deixava eu orar porque ele botava Raimundos no máximo. Mas ele teve uma mãe que profetizou, meu filho vai pregar nesse púlpito, meu filho vai ser usado por Deus, meu filho vai ter unção. Aleluia, profetiza. Você não sabe o que pode acontecer com uma profecia, uma palavra de Deus. Ainda esse ano, eu subi lá no palco, onde acontece ali os eventos cristãos, no ginásio de Camboriú.
Eu subi lá. Eu estava no púlpito junto com vários pastores. Teve um momento que eu estava chorando, que eu estava com a mão levantada, os irmãos achando assim que eu estava sentindo a unção, mas não, eu estava com a mão levantada, chorando, dizendo assim, eu vou fazer uma cruzada de milagres, e esse lugar vai encher, e Deus vai curar e libertar milhares de pessoas. Poucos meses atrás, agora já é uma realidade, 27, 28, 29 de outubro. Quem está preparado para o que Deus vai fazer? Meu Deus. O reino de Deus, irmãos. Eu quero te ensinar uma coisa. O reino de Deus não é para gente que fica esperando Deus fazer alguma coisa. Tem gente que fica assim, ai Deus, eu estou sendo tão bonzinho, mas o Senhor não está fazendo nada na minha vida. Deus não diz que Ele abençoa os bonzinhos. Que você tenha bom comportamento, isso aí, Deus, isso é mais, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Deus, Ele honra a fé. Diga comigo, a fé honra a Deus. E Deus honra a fé. E a primeira coisa que a fé faz é falar. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, primeira coisa que você faz é, diga essa montanha. Te ensinar só mais uma coisinha. Jesus, o máximo que ele orou, o máximo que demorou a oração dele para o enfermo foi no máximo 3 segundos. Normalmente era 1 segundo. Aí o apóstolo Pedro, acho que durava 5 segundos. Aí eu já duro uns 30, 40 segundos. Por quê? Como que eram as orações de Jesus? Jesus, ele não levantava um clamor pelo doente. Jesus dava ordens. Levante-se e anda. Toma a sua cama e vai para a sua casa. Essa era a forma de curar. Ele colocava o dedo no ouvido do surdo e dizia assim, Efatá. Abre-se, só isso. Uma palavra. Não demora 1 segundo, no mínimo, menos de 1 segundo falar uma palavra. Efatá. Mas, irmão, ele foi orar para uma menina ressuscitar. Se eu vou orar para uma mulher ressuscitar ali, vou lá na cama. Irmão, eu faço um malabarismo espiritual poderoso. Imagina ali todo um ritual. Sabe o que Jesus fez? Ele diz assim, Talita cumi. Menina, levante-se. Eu fico imaginando os religiosos do lado dele assim. Rapaz, a gente memorizou o salmo todo aqui para a gente falar. E você só falou, Talita cumi. Porque os filhos de Deus, cheios da unção, não precisam mendigar para Deus agir na terra. Eles precisam dar comandos e profecias sobre a terra. Deus não está querendo que você mendigue e chore e clame. Ele está dizendo, dá ordens. Diga a esses ossos, fale com a montanha, fale com a doença, fala contra esse demônio, fala contra a pobreza, fala contra a miséria, profetiza. E diga bem alto, a minha boca é uma fábrica de milagres. Fique em pé nessa noite maravilhosa, irmão. Aleluia. Sobe o louvor aqui, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora eu quero que você fique com postura de profeta. Postura de profeta. Filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. De verdade aí. Tira essa cara de cachorro morto aí. Agora, quem manda no mundo espiritual, fala assim, eu sou filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade. Aleluia. Agora você vai levantar no mínimo uma das suas mãos para o céu. E eu vou contar até 3. E Deus vai mudar a história da sua vida através da sua palavra. No 3 você vai profetizar sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre o teu futuro. E vai declarar cura no seu corpo. 1,
E 3, abre a sua boca e profetiza. Aquilo que parecia Em nome de Jesus, meus filhos nunca verão miséria. Meus filhos nunca verão pobreza. Eu abençoo meus filhos, abençoo minha casa. Eu abençoo meu casamento. Profetiza sobre o teu casamento. Aquilo que parecia não ter saída. Empresta a tua boca para Deus. Aquilo que parecia cancela toda maldição. morte, Cancela toda maldição. Minha sorte, sou milagre. Mais uma vez aquilo. Profetiza, profetiza sobre a tua casa. Aquilo que parecia Profetiza sobre a tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que parecia não ter saída. Eu serei um grande pilar financeiro nessa minha obra. morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu vou para 50 nações. Milagre, estou aqui. Profetiza, você vai ter um casamento feliz. Usa-me, eu sou o teu milagre. Profetiza multidões. Usa-me, Profetiza sobre o teu ministério. eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Todos com os olhos fechados agora. Todos. Ninguém de olho aberto. Visualiza agora o que você vê daqui 5, daqui 10 anos. Como você vê sua vida. Como você vê teus filhos. Como você vê teu casamento. Como você vê tuas finanças. Como você vê teu ministério. Como você acha que é o ideal que Deus quer. Como que vai estar a tua conta bancária. Como que vai estar o teu corpo. Aleluia. 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 Você está vendo essa imagem? Essa imagem não é a realidade, ela é a verdade. Realidade é o que você viu no espelho hoje. Realidade é o que você viu na conta bancária hoje. A verdade é o que você está vendo agora. De olho fechado, você está vendo? Então no 3 você vai profetizar que isso vai acontecer. 1, e 2, e 3, profetiza. Ei! Eu serei próspero. Eu alcançarei nações. Eu estarei viajando nas nações com meu apóstolo. Eu serei um pilar financeiro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toda a minha família será salva. Eu não aceito essa doença. Eu vou estar completamente curado. Meu marido vai te servir. Minha esposa vai te servir. Meus filhos vão te servir. Em teu nome, Jesus. Profetiza, igreja. Não deixe o inimigo calar sua boca. Você não vai morrer. Essa doença não vai ter efeito na sua vida. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, e em seu nome, os coxos andam. Os coxos em seu nome, e em seu nome, os cegos veem, os cegos veem, em seu nome, e em seu nome, os mortos vivem, os mortos vivem. Se você precisa de uma cura, coloca a sua mão no lugar que você precisa da cura e começa a profetizar. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito essa
pagou. Eu não aceito esse problema. Eu estou curado em nome de Jesus. Pelas pisaduras de Cristo. Declara: há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder. Seja curado agora. Olhos, seja curado agora. Cérebro, seja curado agora. Jesus, para curar, libertar. Coração, seja curado. Cérebro, seja curado. Estômago, seja curado. Em nome de Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Começa a agradecer a Jesus agora. Isso que você viu, isso que você profetizou, agora você vai agradecer como se já aconteceu. Diga: Senhor, obrigado. Obrigado pelos meus filhos que vão te servir. Obrigado pelo milagre que eu acabei de receber. Obrigado porque o Senhor me deu aquela vitória na justiça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já me deu aquele emprego novo. Obrigado, Senhor, porque eu já tenho a minha vitória. Obrigado porque o Senhor já proveu e o Senhor já pagou aquilo que eu estava te pedindo. Agradece. Eu quero fazer uma coisa hoje que eu não fiz hoje de manhã, eu quero fazer agora. Eu quero que você... Tem várias pessoas aí pertinho de você. Quero que aqueles crentes que sejam ousados, olhe para alguém aí perto de você, e aí vai nascer de você uma palavra profética de bênção. Você vai dizer para ele assim: Deus vai abençoar a tua família, Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, ou Deus vai te enviar para as nações. Profetiza, amém? Diga assim: Deus está te dando vitória. O que surgir no teu coração, profetiza aí uma bênção na vida de umas 5, 6 pessoas. Uma palavra de bênção. Profetiza a bênção sobre ele. Diga: Deus vai restaurar a sua família. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você vai para as nações. Deus vai te usar poderosamente. Você nasceu para ser vencedor. Deus tem grandes coisas para te dar.